Em 2013, uma carta misteriosa deixou o FBI em alerta. Supostamente, a carta tinha sido enviada por um homem que conseguiu um feito quase impossível: escapar da prisão de Alcatraz. Ainda mais inacreditável é que surgiram rumores de que um dos presos que conseguiu escapar estava vivendo aqui no Brasil. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Eu, Ivan Lima, conto mais detalhes sobre a misteriosa carta enviada por um dos prisioneiros que escapou de Alcatraz. Mas, antes de começar, você conhece as histórias sobre a temida prisão de Alcatraz? A prisão fica localizada na ilha de Alcatraz, que foi descoberta em 1775 pelo navegador Juan de Ayala. Em 1846, por algum motivo, a ilha se tornou propriedade de um homem conhecido como William Workman. No mesmo ano, a ilha foi comprada pelo militar John Charles Fremont, em nome do governo dos Estados Unidos. No ano de 1850, a ilha foi transformada em uma base militar e, em 1853, se iniciou uma obra de fortificação da ilha, que foi concluída em 1858. Porém, devido ao frio da Baía de São Francisco, Alcatraz foi usada como prisão durante a Guerra Civil. Em 1868, o território virou oficialmente uma penitenciária. Com o passar dos anos, a ilha de Alcatraz se tornou um dos lugares mais temidos do planeta. Durante a crise de 1929, quando os Estados Unidos foram abalados economicamente, houve um aumento significativo das atividades criminosas no país. Em São Francisco, todos os criminosos tinham medo de ir parar na prisão de Alcatraz, já que lá, além de ser um lugar assustador, do qual ninguém tinha conseguido escapar, também era o lar de grandes criminosos da época, como o lendário mafioso Al Capone. Mas a fama de que ninguém nunca tinha conseguido escapar de Alcatraz teve data para acabar. Até a década de 1960, houve 12 tentativas de fuga, mas todas elas resultaram na recaptura ou morte dos fugitivos. Alguns deles morreram enquanto tentavam nadar até a Baía de São Francisco. Porém, no dia 11 de junho de 1962, os presos Clarence Anglin, John Anglin, Allen West e Frank Morris fizeram a tentativa de fuga mais ousada da época. Meses antes, os criminosos começaram a planejar a fuga. Tudo foi esquematizado por Frank Morris, um criminoso que tinha envolvimento com roubo, assalto à mão armada e tráfico de drogas. Morris, considerado o líder do grupo, era um dos poucos da população prisional que tinha um QI acima da média. Foi ele quem conseguiu juntar os outros criminosos para ajudarem na execução do plano. John e Clarence Anglin eram irmãos que tinham cometido assaltos a bancos e Allen West era um ladrão de carros de Nova York. Depois de compreender todos os detalhes do seu plano, os criminosos começaram a colocá-lo em prática. Durante 6 meses, eles usaram pequenos objetos de metal para abrir buracos no fundo de cada cela. O trabalho era feito durante a noite, sempre com muito cuidado para não deixar que os guardas percebessem o movimento. Durante o dia, os presos colocavam um pedaço de papelão, pintado da mesma cor das paredes, para esconder o túnel. Depois de meses cavando um túnel, os presos tiveram acesso a um outro grande túnel, por onde passavam todos os encanamentos da prisão. Dentro desse túnel, eles conseguiram fabricar uma verdadeira obra-prima. Usando capas de chuva que foram roubadas ou doadas por outros prisioneiros, os presos conseguiram construir uma espécie de jangada, que seria usada no dia da fuga. Enquanto a jangada era construída dentro do túnel, os presos precisavam pensar em um modo de ocultar, nem que fosse por algumas horas, a ausência de cada um deles dentro das celas. Para conseguir fazer isso, eles construíram cabeças fictícias, com um material parecido com papel machê, e pintadas com uma tinta que fez com que parecessem bem realistas. No dia da fuga, essas cabeças seriam colocadas no travesseiro, como se os presidiários ainda estivessem deitados na cama. Depois de meses, tudo estava pronto para a fuga.
Durante a noite do dia 11 de junho de 1962, os presos saíram de suas celas e entraram no túnel, exceto por West, que por algum motivo não conseguiu retirar uma grade que ficou presa no túnel. Os 3 homens, então, levaram a jangada, conseguiram passar pelos túneis, escalar até o telhado da prisão e deslizar por um cano. Depois, eles pularam 2 cercas de arame farpado, encontraram um ponto cego dos guardas e, finalmente, embarcaram na jangada improvisada. Os guardas da prisão só foram sentir falta dos presos no outro dia cedo, graças à ideia de colocar as cabeças no travesseiro. Nesse momento, os 3 fugitivos provavelmente já estavam muito longe. Ao interrogar West, as autoridades descobriram que os presos pretendiam fugir para Angel Island, uma ilha habitada na Baía de São Francisco, a menos de 3,5 km de distância. Depois de 3 dias procurando pelos fugitivos, a polícia encontrou alguns remos improvisados na Baía de São Francisco. No dia 21 de junho, foram encontrados fragmentos de capa de chuva da prisão de Alcatraz, na Angel Island, indicando que os homens tinham conseguido sobreviver à fuga. Porém, para o FBI, devido às fortes correntes e às condições climáticas desfavoráveis na noite da fuga, foi concluído que os homens tinham morrido no mar. Depois de anos, o caso finalmente foi fechado, em 1969. Apesar da conclusão do FBI, muitas pessoas contestaram o fato, afirmando que os 3 homens estavam vivos. Especialistas estudaram cada passo que os 3 homens deram e provaram que era possível que eles tivessem sobrevivido, embora isso dependesse de vários fatores para acontecer. Mas afinal, será que esses homens realmente morreram ou conseguiram sobreviver? É aqui que a carta enviada ao FBI entra. Em 2018, foi revelado que o FBI recebeu uma carta misteriosa que supostamente teria sido enviada por John Anglin, um dos presos que conseguiu escapar de Alcatraz. O curioso é que já havia mais de 50 anos do episódio. Então, por que ele iria querer entrar em contato com as autoridades norte-americanas? Daqui a pouco você vai entender melhor. A carta teria sido enviada em 2013, mas só foi publicada em 2018. Meu nome é John Anglin. Eu fugi de Alcatraz em junho de 1962. Naquela noite, todos nós conseguimos, mas foi por pouco, dizia a carta enviada para as autoridades. Além disso, o conteúdo da carta também faz revelações sobre os outros fugitivos. Em uma parte, é dito que os irmãos John e Clarence Anglin e Frank Morris conseguiram sobreviver. E mais que isso, que eles conseguiram chegar até a velhice. Porém, Clarence acabou morrendo em 2008 e Morris em 2005. O mais curioso é que o autor da carta, que supostamente seria John Anglin, tentava fazer um acordo com as autoridades. Em uma passagem, é dito o seguinte: se vocês anunciarem na TV que eu ficarei preso por no máximo 1 ano e que receberei cuidados médicos, escreverei de volta para dizer exatamente onde estou. John, supostamente, estava se entregando, mas ele queria fazer um acordo que poderia salvar sua vida. Eu tenho 83 anos e estou doente. Tenho câncer, disse ele. Ou seja, o objetivo do autor da carta era se entregar, ficar preso por apenas 1 ano e, em troca, receber os devidos tratamentos para tratar o câncer. No texto, também foi revelado que John viveu em Seattle na maior parte dos anos, depois de fugir de Alcatraz, além de ter passado 8 anos em Dakota do Norte. Quando John enviou a carta, supostamente ele estava vivendo na Califórnia. Mas afinal, será que essa carta é realmente verdadeira? Depois que foi enviada para o FBI, para que uma análise forense de caligrafia fosse feita, as amostras da letra dos 3 fugitivos foram comparadas com a da carta anônima, mas os resultados
foram considerados inconclusivos. Já os parentes dos fugitivos disseram que a carta era real e ainda fizeram algumas revelações que indicam que os presidiários realmente sobreviveram. Em uma entrevista à CBS, David Widener, sobrinho de John e Clarence Anglin, disse que sua avó costumava receber presentes com cartões assinados pelos irmãos, muitos anos depois deles cometerem a fuga. David também lamentou por John dizer na carta que tinha câncer e por relatar que estava morrendo. E, em sua opinião, as autoridades deveriam ter, pelo menos, feito contato com a família e os deixado conscientes de que essa carta existia. Além disso, em 2015, o canal History fez um documentário onde exibia relatos dos familiares dos fugitivos, e eles mostraram ainda fotografias, onde apareciam os 3 homens bem mais velhos do que quando escaparam. Uma delas mostra os irmãos Anglin em um lugar que seria o Brasil. Apesar da repercussão, nunca conseguiram provar se a carta era realmente de John Anglin. Se eles realmente viveram aqui no Brasil, bom, isso talvez permaneça um mistério por toda a eternidade. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!